Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Jesus possa continuar nos abençoando, os benfeitores espirituais nos assistindo. Certamente, desde o momento que chegamos a esta casa, começamos a receber o tratamento necessário. Muito antes de nós chegarmos aqui, os benfeitores espirituais já prepararam o ambiente, fazendo a harmonização necessária para que todos nós recebêssemos a ajuda, o amparo e tudo aquilo que nós necessitamos. Tem uma passagem interessante que ilustra muito bem o quanto nós somos assistidos. É quando Chico Xavier narra um acontecimento que o emocionava muito. Ele conta que todos os dias ele pegava um ônibus que levava até a fazenda em que ele trabalhava, fazenda modelo. E passava necessariamente por um campo de girassóis. Aquele campo de girassóis todo amarelinho. E todas as vezes que passava no campo, Chico se recolhia em prece, diante daquela beleza que ele vislumbrava do ônibus, e fazia uma prece de gratidão a Deus, aos benfeitores, por aquele campo maravilhoso que se estendia. E um dia, o ônibus quebrou justamente na frente desse campo de girassóis. Era um ônibus muito velho. E o motorista pediu então que todos os passageiros descessem do ônibus, para que pudesse ajudar a erguer o ônibus e trocar o pneu. Chico Xavier até se dispôs, se colocou à disposição para ajudar a erguer o ônibus. Só que o motorista, olhando para ele, Chico era muito fraquinho, dispensou ele e escolheu outros rapazes mais fortes. E Chico se retirou e ficou olhando o campo de girassóis. E ele vê se aproximar dois espíritos que estavam lá no campo de girassóis. E os amigos espirituais, esses dois espíritos, vêm e agradecem Chico. Diz assim: eu não sei, nós não sabemos o seu nome, mas nós queremos lhe agradecer. Chico falou: mas agradecer a eu? Olhando para os rapazes que estavam trabalhando, erguendo o ônibus. Vocês querem me agradecer? Sim. Porque todos os dias, quando o ônibus passa pela estrada, da janela que o senhor está, sai uma energia, uma luz que cobre todo o campo de girassol. E nós também usufruímos dessas energias. Isso revela, singelamente, que até os campos de girassóis, ou seja, as plantas, são amparadas por Deus. Imagina nós, que somos filhos do Criador. Então, nós temos que ter um olhar de que nós não estamos abandonados, por pior que seja a situação momentaneamente que nós desfrutamos. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa atualidade e a nossa condição de espírita. O que isso traz de vantagem, se é que tem alguma vantagem, ou traz uma responsabilidade muito maior. Como é que nós presenciamos a atualidade hoje, à nossa volta? Nós vemos dificuldades, nós vemos embates de toda a ordem, pessoas se chocando, opiniões,
tem dificuldade na família, tem dificuldade na escola, tem dificuldade no trabalho, com o mundo em guerra, em ebulição. Ou seja, parece que nós estamos vivendo uma era de grande dificuldade, né? De fato, né? Isso resultado principalmente da vida que nós elegemos como prioridade, ou seja, o materialismo. Então, tudo que nós, eu digo nós num sentido de sociedade, claro que tem as exceções, a sociedade elegeu uma forma de buscar o prazer maior, material, do que a busca dos valores espirituais. E nós podemos extrair 4 grandes problemas dessa escolha da materialidade como forma de viver. O primeiro problema que eu vejo é a falta de fé. A falta de fé mobiliza hoje a vivência da maioria das pessoas. Já não acreditam mais em Deus, já não cultivam mais a religiosidade. Eu me lembro quando era menino, o senhor Luiz é do meu tempo, nós íamos na casa da avó, da tia, e a primeira providência era benção avó, benção tia, e domingo ia no templo religioso, passava pela evangelização. Hoje, nós temos, principalmente depois da pandemia, parece que a fé arrefeceu ainda muito mais. Os templos religiosos ficaram praticamente vazios. Veja o centro espírita Lar de Nazaré, nas quartas-feiras eram tomados de pessoas. Depois veio a pandemia, voltamos aos trabalhos, mas a frequência não acompanha mais. As nossas relações hoje são mais voltadas para o individualismo. Então, o primeiro problema que eu vejo é justamente essa falta de fé. O segundo problema da atualidade é o medo que se alastra entre a sociedade. Medo. Temos medo de tudo. Quando o senhor chegou, o senhor deve ter parado o carro e olhado, ver se não vinha nenhum motoqueiro, se não tinha ninguém se aproximando. Aquela cautela, cerca elétrica, ou seja, câmera. Cadê aquelas reuniões na calçada? Que as pessoas sentavam, os vizinhos, tomavam chimarrão, os gaúchos, um chazinho, um tereré. Por quê? Nós nos recolhemos atrás dos muros, das cercas, medo. Vamos no banco, saímos preocupados. Será que vou ser assaltado? Será que vou... Então, o segundo aspecto da atualidade que nós temos é o medo. O terceiro é o excesso de tecnologia. A tecnologia trouxe para nós coisas maravilhosas. Revolucionou a medicina, os meios de comunicação. Só que tem um lado negativo de nós ficarmos sintonizados nesse aparelhinho 24 horas. 24 horas não digo, mas se acordar de madrugada ainda vai olhar alguma coisa se tem. E isso gera, nos jovens principalmente, um afastamento completo da relação com as pessoas, com a família. Então, o excesso de tecnologia,
que no primeiro momento a tecnologia nos ajudou muito, hoje é motivo de preocupação. Já tem até vício, que já é denominado daqueles que ficam inteiramente ligados na comunicação. Basta perguntar para uma jovem no elevador ou em qualquer, que está no celular ali, se ela consegue ficar 24 horas sem usar o celular. Pode ter certeza que a resposta será: não consigo, jamais, nem penso, impensável isso. Que eu já fiz esse teste. As empresas já colocaram, inclusive, um local para os trabalhadores deixarem o celular quando chegam para trabalhar, porque senão não... E depois tem um determinado intervalo para que eles possam aí atualizar o que é necessário ali. Então, o terceiro aspecto negativo da atualidade é o excesso, não digo a tecnologia, mas o excesso de tecnologia. E o quarto aspecto, que talvez seja justamente a somatória desses três, é a desestruturação das famílias. E essa é a grande dificuldade. Kardec, já em 1857, já pergunta para os espíritos, no livro dos Espíritos, qual é para a sociedade o efeito ou o reflexo do relaxamento dos laços de família. Questão 775. Qual é o efeito ou o reflexo do relaxamento dos laços de família? E os benfeitores responderam curtinho: a recrudescência do egoísmo. Ou seja, à medida que os laços de famílias vão se afrouxando, se desfazendo, ficando sem importância no seio familiar, na mesma proporção cresce o egoísmo. E o egoísmo é a individualidade. Eu sou mais importante, eu não me importo com os outros. E aí vem a pergunta, então, que vai justamente nos introduzir no assunto. Por que ser espírita? E o que o espiritismo, ou a doutrina espírita, pode trazer de importante, de útil, de necessário para essa realidade que nós vivenciamos na atualidade? Veja, a pessoa chega no centro espírita por três razões principais. A primeira é pelo berço, ou seja, a pessoa é filha ou filho de espírita e nessa tradição segue os pais, vem na evangelização, vem, continua. Então ela é levada ao centro espírita, ela conhece a doutrina espírita através dos seus pais, dos seus avós, dos seus ancestrais. Então é o espírita de berço. Não são muitos, né? A doutrina espírita é relativamente nova, então agora que vai se formando, né, a quantidade maior de espíritas de berço, que um vai passando para o outro e vai sucessivamente. O segundo motivo que nos leva ao centro espírita, ou à doutrina espírita, é pela dor, ou algum drama físico ou emocional. Problema de saúde grave, uma situação emocional, influenciada de repente até por uma obsessão, e aí entra o tratamento espiritual, que é feito nas casas espíritas, com muito êxito. Então as pessoas às vezes são levadas para dizer o seguinte: olha, o seu problema, eu acho que se você for no centro espírita vai ajudar, vai resolver. E a pessoa então é trazida para fazer o tratamento espiritual nas mais diversas formas que tem nas casas espíritas. E o terceiro motivo é
pela busca de respostas. Pessoalmente, eu me enquadro neste último tópico, que eu cheguei na casa espírita justamente pela busca que eu fazia. Ainda na época, frequentei inicialmente o catolicismo de família, depois passei por diversas denominações evangélicas, depois fui para o budismo e finalmente conheci a doutrina espírita, isso há uns 25 anos atrás, aqui mesmo na casa espírita. Ainda não era desse tamanho, era menor o centro espírita, Lar de Nazaré, com a dona Lídia e o doutor Ariel à frente dos trabalhos. Eu vim aqui porque fiquei curioso para saber o que é, afinal de contas, a doutrina espírita. Assisti palestra do Divaldo e fiquei interessado em saber como que era essa doutrina espírita. E, de fato, comecei a estudar, participar de grupos de estudos e me encontrei espiritualmente na casa espírita, na doutrina espírita. Então vejam, cada um de nós que aqui está aqui por uma razão. Mas o mais importante é saber justamente a resposta que eu estou tendo em mim desta doutrina que é consoladora, esclarecedora. Se eu estou de fato aproveitando essa oportunidade que estou tendo. E aí vem a pergunta: mas o espírito é diferente? Vocês acham que o espírito é diferente? Já me falaram: eu sabia que você era espírita. Não sei. Não somos diferentes. Aliás, nós somos iguais, ou seja, nós estamos num mundo de provas e expiações, todos nós, independente da religião. Se não temos religião, nós estamos num mundo de provas e expiações. Agora, a forma de agir, depois de receber os conhecimentos que nós recebemos, seja numa mensagem mediúnica, seja lendo um livro romanceado, seja lendo um livro doutrinário, um Evangelho segundo o Espiritismo, um livro dos Espíritos, o nosso comportamento necessariamente tem que ser diferente, porque senão a doutrina espírita não entrou em nós. Nós fomos a doutrina espírita, mas ela não fez morada em nosso, primeiro no cérebro e depois no coração. O espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico O Homem no Mundo, diz assim: viver no mundo, aliás, inicialmente ele comenta justamente isso: viver no mundo sem pertencer ao mundo. Paulo. Aí ele diz, ou seja, vivei com os homens de vossa época, como deve viver os homens. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Ou seja, o espírita não tem que se isolar do mundo. Não vou nesse ambiente porque... Não. Não gosto de me misturar. Não é isso que o benfeitor está falando. Nós temos que viver como todos vivem.
Só que as nossas atitudes, nossos atos, nossos pensamentos têm que ser diferentes. E dentro do nosso raio de ação, nosso raio de influência, sem palavras, na maioria das vezes, nós podemos influenciar. Com nossas atitudes gentis, cooperação, de solidariedade, de prática do bem. Eu tinha um tio, meu tio, e ele ficou, no primeiro momento, muito preocupado comigo quando ele descobriu que eu era espírita. Ele era um evangélico daqueles, da igreja bem pentecostal, bem radical. E um dia, eu tomando café com ele falou, mas como é que é o espiritismo? O que é espiritismo? O que é, afinal, o espiritismo? Eu expliquei para ele em rápidas palavras, ali tomando café, da mensagem de Jesus, evangelho e tal. E ele falou assim, olha, Paulinho, ele me chamava de Paulinho. Olha, Paulinho, eu não sei, mas uma coisa eu vou te dizer. Aqui em Califórnia, uma cidade lá do Paraná, aqui em Califórnia, todos os espíritas que eu conheço são gente boa. Exagerou, mas pessoas que fazem o bem aí, sai fazendo caridade, entregando sopa, cobertor. Deve ser bom, então. Se você está lá, porque deve ser bom. Então vejam, a imagem que eu trago, não de nenhuma vantagem, nada, mas é só para perceber que o espírita, justamente por fazer esse trabalho que muitas denominações religiosas não fazem, de ir ao encontro daquele que está na rua, e já fazíamos mais isso, hoje já fazemos menos, né? Mas já fazíamos mais nossas cozinhas comunitárias, que servem a refeição. Então, essa manifestação, muitas vezes, decorre justamente de nos olhar. De perceber o desprendimento, o desapego de estar fazendo alguma coisa. Só que isso não pode ser uma imagem externa, sem nós olharmos, em primeiro lugar, para aqueles que estão do nosso lado. Porque eu já vi também falar assim, mas lá fora ele é um santo homem. Mas aqui dentro de casa, então essa imagem externa, nós facilmente fazemos ela. Agora, no dia a dia de casa, aí que é a diferença. Aí que está a diferença. Na hora que eu trato os filhos, na hora que eu trato a esposa, o esposo, os pais, o vizinho, aquela que trabalha comigo, aquele que trabalha comigo. E aí tem a mensagem, justamente, que Espírito Emmanuel traz para nós, no livro Vinha de Luz. Eu vou ler só rapidamente, que ele faz uma pergunta na abertura do capítulo. Que fazeis de especial? E ele comenta justamente a frase de Jesus, que é exatamente esta: que fazeis de especial? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 47. Que fazeis de especial? É como se ele estivesse perguntando para nós, de tudo isso que você tem, de conhecimento, mas o que você está fazendo a mais que os outros que não sabem nada disso? Então ele diz assim, o Espírito Emmanuel comenta esse capítulo, diz assim, iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados.
Olha a responsabilidade. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, no Centro Espírita, nós já recebemos a informação de que somos espíritos imortais. Que o corpo morre, mas a nossa essência divina, que é a nossa alma, nosso espírito, sobrevive e vai para o plano espiritual. E a prova está aí, diariamente. Basta ir na sala mediúnica que nós vamos ouvir o espírito de lá falando para nós aqui. Então, em verdade, sabe que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Ou seja, nós estamos aqui na terra não em passeio, nós estamos aqui com o objetivo de nos educarmos espiritualmente, como diz os budistas, de nos iluminarmos, retirar todos os vícios, os defeitos, e à medida que vamos tirando esses vícios, esses defeitos, a iluminação nossa vai brilhando. Brilha a vossa luz, é justamente isso. Cada vez mais vamos alçando alturas para nos aproximarmos de Deus. Prossegue o Espírito. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia. Que os trabalhos, os desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Ou seja, as escolhas que nós estamos fazendo diariamente vai demarcar o nosso futuro. O nosso futuro não lá só no plano espiritual, mas a partir de agora aqui, no dia a dia. Então, de manhã, quando nós acordamos com o despertador, nós fazemos a primeira escolha. Ou agradecemos a oportunidade de mais um dia, ou reclamamos de ter que levantar, que queríamos ficar dormindo. Quando olhamos para o nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, a segunda escolha. A manifestação de alegria ou a cara amarrada. Então, durante o dia todo nós vamos fazendo as escolhas, ou seja, estamos semeando. Nós estamos semeando coisas boas e toda semeadura gera colheita. Toda semeadura gera colheita. Sabemos que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Olha lá o exemplo que eu citei do Chico Xavier, né? Uma coisa singela, ou seja, um recolhimento, uma prece. Que ninguém acha na crosta do planeta, ou seja, na Terra, em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente,
sabemos tudo isso. Em face, pois, ele conclui agora, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação de Jesus: que fazeis mais que os outros? Para pensarmos. Responsabilidade, porque quanto mais nós temos, quanto mais nós sabemos, mais é cobrado, no sentido de podemos oferecer mais também. E o Espírito Emmanuel, ele diz assim ainda, completando sobre exatamente esse tópico: do ímpio, ou seja, daquele que não acredita, do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade, ou seja, Paulo de Tarso, exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, Paulo, escrevendo na carta, ele fez justamente essa afirmativa, numa situação em que uma das igrejas que ele havia fundado, os irmãos estavam em conflitos. E depois de todo aquele ensinamento que ele havia passado, ele escreveu na carta justamente essa frase: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Ou seja, Deus, Jesus, esperava que vocês, meus irmãos, estivessem em harmonia. Porque vocês conhecem, vocês já receberam as informações. Mas o que de fato é essencial na nossa vida? Qual é a prioridade nossa? E aqui eu faço menção a uma passagem do Evangelho, em rápidas palavras. Jesus vai a Betânia, que é uma cidade próxima a Jerusalém. Nas caminhadas Jesus passava por Betânia, e lá em Betânia nós sabemos que tinha duas pessoas muito queridas, três pessoas muito queridas de Jesus. E Jesus vai à casa e é recebido por Marta e Maria, as irmãs Marta e Maria. Jesus vem, entra, assenta-se, não tinha sofá, normalmente sentava no tapete, numa almofada ali ou algo assim. Ele assenta e Maria assenta-se aos seus pés. Enquanto isso, Marta corre para a cozinha, para os afazeres, limpeza, preparar alguma coisa. E Maria permanece aos pés de Jesus, e Jesus dialogando com ela o tempo todo, falando da boa nova, do reino de Deus, falando do perdão, da fraternidade, ou seja, de lições do Evangelho. De repente, Marta vem até o local que estava Jesus e Maria. Eu imagino que ela colocou a mão assim e pergunta, primeiro faz uma indagação para Jesus: Senhor, não te incomodas de ver que enquanto minha irmã está sentada aos seus pés, eu me ocupo sozinha dos afazeres?
que será que Jesus respondeu, hein? E ela continua, só terminando a frase: diga a ela, Senhor, que me ajude. Jesus, porém, calmamente respondeu: Marta, Marta, estás cansada, agitada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será retirada. Veja a nossa vida hoje, não é uma vida de Marta, agitada, cansada, com muita coisa a fazer, muita coisa a pensar, sem tempo para nada. Enquanto isso, Maria desfrutava daquilo que naquele momento era importante, não que os afazeres da casa, domésticos, os afazeres não eram importantes, mas naquele momento, veja, Jesus chegando à sua casa, trazendo uma mensagem, falando sobre a mensagem, e eu lá na cozinha preocupado com a limpeza. É como se uma mensagem que a gente estava ouvindo, alguma coisa, e de repente a gente muda de canal, ou a gente sai, enfim. Quantas opções às vezes nós fazemos, que é justamente de Marta. Da agitação, da ansiedade, do cansaço, do estresse. É que se fosse hoje, Jesus diria para Marta: você está estressada, Marta. Então, é importante nós meditarmos justamente sobre essas prioridades que nós temos na nossa vida, que nós escolhemos, que nós elegemos. As coisas materiais nós vivemos no mundo material, é fundamental, mas nós temos que nos ocupar também da iluminação, da nossa libertação espiritual, com a evolução, com a melhoria, ou seja, irmos nos corrigindo cada vez mais. Por isso que a doutrina espírita traz para nós, e está grafado, né? A maioria dos centros espíritas às vezes grafa essa frase, né? Seja hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. E o que o verdadeiro espírita é aquele que trava uma luta incessante contra as imperfeições. Veja que o verdadeiro espírita não é aquele que já iluminou-se, já é benfeitor. O verdadeiro espírita é aquele que trava uma luta incessante contra as más tendências, as imperfeições. Primeiro nós temos que descobrir, num autoconhecimento, o que é que eu tenho, que eu preciso melhorar, aonde é que está o meu grande defeito, aquela situação que me incomoda, para depois fazer um plano de trabalho para melhorar. Eu, por exemplo, trabalho incessantemente contra a irritação. Eu faço esse plano de ser mais calmo, mais paciente. A minha esposa diz que eu sou uma pessoa em casa, mas na rua, no trânsito, eu sou outra, totalmente diferente. Porque se eu estou numa fila, eu vejo que a outra está mais rápida, eu já mudo para outra.
já mudo para outra. Se a pessoa está parada no sinaleiro aberto, ou seja, isso é uma irritação, uma ansiedade, que eu trabalho isso. Hoje vou chegar no trabalho tranquilo, deixa que tiver o que... Então todo dia tem que mentalizar isso para... E a gente vai devagarzinho, a gente vai percebendo que a gente vai ficando realmente... Não sei se é a idade que a gente vai vendo que vai dando menos valores para certas coisas, né, e cultivando outros aspectos, né? Mas é uma luta incessante mesmo, como diz Kardec. E ser melhor do que eu fui ontem, amanhã e sucessivamente. E aí nós falamos, mas parece que o mal tomou conta de tudo. E a questão 932 do Livro dos Espíritos, veja que pergunta que Kardec faz. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Tem que olhar e falar, mas o mal está, né? Tem mais pessoas más do que boas. A gente pensa, mas não é, ao contrário. Tem mais pessoas boas, não perfeitas, mas pessoas boas, que querem que o bem triunfe, do que aquele da maldade. É que a maldade, diz os Espíritos, a maldade, primeiro pela fraqueza dos bons, né? Então parece que o mal está sobrepujando, porque os bons se retraem. Não quero me envolver. É igual na política, parece que eu vejo esse comentário, não sei se também isso é real, mas pessoa boa não vai na política. Claro, tem toda a regra tem as exceções, claro, temos políticos valorosos. Aí ele continua: os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses o quiserem, preponderarão. Ou seja, vão preponderar. É equivocado achar que o bem e o mal têm igual potência. Não. O mal é somente a ausência do bem, só isso. Quando o bem chega, o mal bate em retirada. É igual na escuridão, no quarto escuro. Risca o fósforo, apaga, diminui a escuridão. Então o mal é só a ausência do bem. Quando o bem chega, acabou o mal. E nós, será que queremos justamente essa preponderância do bem? E nós vimos atrás que os atos, palavras e pensamentos nos definem, tanto para o bem, como para o negativo, para o mal. E a preponderância justamente vai ter nesse sentido. Se eu sou ainda tímido em relação ao bem, se eu não busco fazer algo de útil, o mal continua sobrepujando. Tem uma passagem do Evangelho que eu acho sensacional para todos nós, porque muitas vezes nós estamos numa situação de dificuldade, uma situação que
demanda trabalho até espiritual, e a gente fica pensando mas será que eu tenho mérito ou crédito para ser atendido? E essa passagem do Evangelho, ela mostra justamente se nós já estamos num passo adiante. Veja só, o que aconteceu nessa passagem? Jesus estava no seu trabalho de pregação, de atendimento aos enfermos, aos doentes. Já estou terminando, Simone. E chegou a hora do almoço. E Jesus ficou preocupado com aquela multidão de pessoas, certamente com fome. E ele perguntou para os apóstolos: quantos pães tendes? Ou seja, aí nossos sacos, sacolas, aí, quantos pães tem? E os espíritos, os benfeitores ali, aliás, os apóstolos, os discípulos: mestre, temos 3 pães, 5 peixes, ou vice-versa, 5 pães e 3 peixes. Ou seja, não é nada, não dá para nada isso. Mas Jesus não se importou com a quantidade. Veja, qual foi a reação de Jesus diante da resposta? Temos 5 peixes, 3. Ele disse o seguinte: comece a partilhar os pães e os peixes. Certamente os discípulos ficaram, num primeiro momento, preocupados, mas isso não vai dar para nada. Mas eles começaram a distribuir, e foram distribuindo. E diz o Evangelho, Marcos, capítulo 6, versículo 30. Todos se fartaram e ainda sobrou 5 cestos. É a chamada multiplicação dos peixes, né? A passagem do Evangelho é essa. Veja só, se Jesus pergunta para os discípulos: o que tendes? Os discípulos: não temos nada aqui, nada. Ou não temos nada, mestre, nem pão, nem peixe, nem água, nem nada. Será que Jesus ia falar: começa a distribuir? Não tinha como. A natureza não permite isso. Ele partiu do que tinha e multiplicou o que tinha para oferecer. E a partir daí todos foram atendidos. Então, se eu necessito de um amparo divino, o benfeitor espiritual que nos assiste vai olhar para nós e fazer a mesma pergunta: o que você tem para oferecer para a espiritualidade? No sentido do bem, o que você fez de bem? O que é que você já fez? O que você já acrescentou, espiritualmente falando, para que você possa receber agora o socorro, a necessidade, o amparo nessa necessidade? Se você falar: não fiz nada, nunca, o benfeitor vai dizer: então não tem como multiplicar o que você tem. Agora, se você falar, ainda que não precisa nem falar, lógico, mas se ele perceber que nem o benfeitor, lá no mundo espiritual, no livro Nosso Lar e no filme também tem essa passagem, quando André Luiz recebe a informação que tinha alguém orando por ele, lá no mundo espiritual. Ele era médico na terra, o mesmo nome, André do nosso. Ele diz: mas não,
André. Essa senhora, um dia, o senhor atendeu ela numa consulta, na última hora que a secretária colocou na sua agenda, mesmo que contrariado, mas ela foi atendida pelo senhor, como médico terreno, e ela recebeu o tratamento que precisava. Então ela, desde aquele dia, ela ora pelo senhor. Veja, né? Então, meus amigos, o bem faz bem a quem faz o bem. E aí vocês podem perguntar, mas eu queria trabalhar num lugar que fosse todo mundo harmônico, todo mundo se desse bem, todo mundo solidário. E essa aqui é uma passagem, só para encerrar agora, chama O Grupo Perfeito. É uma mensagem também de Chico Xavier, em que uma trabalhadora espírita, no final da sessão mediúnica, ela pede permissão para falar com o mentor espiritual que atendia, que fazia o atendimento. E o mentor se colocou então para ouvi-la. E ela começou a dizer o seguinte: o senhor sabe do meu esforço, o senhor sabe como eu tenho me desdobrado no trabalho espiritual, mas o senhor está vendo quanta incompreensão tem aqui? Um não se dá com o outro, um fica contrariado com o outro. Solidariedade, poucos são solidários. E foi falando, foi enumerando as qualidades dela e os defeitos dos demais trabalhadores. E o mentor, pois é, tá. E no final ela faz a pergunta para ele, para o mentor: existe um grupo perfeito em que todo mundo se dá, que eu gostaria de frequentar esse grupo? E aí o mentor diz o seguinte: sim, minha filha, vou responder as palavras de irmão X. Sim, minha filha, um grupo assim tão perfeito deve existir. Com toda certeza, deve ser o grupo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós estamos esperando encontrar aqui na casa espírita, lá em casa, no lar, lá no local de trabalho, nos lugares que a gente frequenta, harmonia, paz, só sem desavença, sem desarmonia, sem contrariedade, a resposta do benfeitor já nos esclarece. Esse grupo só se for de Jesus, porque é o nosso. Em todos os lugares que nós formos, como moradores do planeta Terra, que ainda é de prova e de expiações, nós não vamos encontrar. Nós vamos ter que conviver e dar a nossa contribuição para que aquele grupo, aquele local, aquelas pessoas que nos relacionam possam receber de nós algo importante e útil. E nós também aprendemos com eles. Muitas vezes aprendemos com o erro, aprendemos com a dificuldade, aprendemos com as contrariedades. Que Jesus possa então nos abençoar hoje e sempre. Vamos fazer uma prece? Sintonizar com a nossa espiritualidade, procurar dentro de nós as nossas necessidades e pelo pensamento fazer essa ligação para recebermos dos mentores o amparo às nossas necessidades. Jesus, Senhor, agraciados com a Tua presença, por intermédio dos benfeitores espirituais, trabalhadores devotados,
que incansavelmente nos ajudam, nos auxiliam. Que possam, Senhor, nos inspirar, que possam, Senhor, trazer em nós a florescência do amor, para que possamos, através desse amor, manifestar por atos, por palavras e por pensamentos, contagiando aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que caminham conosco ou que eventualmente se relacionam no nosso dia a dia. Estejas conosco, Senhor, abençoando nossas famílias, abençoando nossos lares, abençoando esta casa fraterna e os seus trabalhadores, para que o amparo divino nunca falte, hoje, agora e sempre, que assim seja.